Olá a todos. Bom, nós estamos estudando nos últimos dias a estrutura das palavras, certo? E a gente vai ver um pouco hoje sobre o último elemento que forma as palavras da língua portuguesa, que são os afixos. E antes de começar, eu quero só que vocês entendam que afixo é a única coisa capaz de modificar realmente o significado de uma palavra. Então, quando você tem um radical, o radical já tem o seu significado. A única forma desse significado ser modificado, ser alterado, é pelo uso especificamente de um afixo. Então, isso nos leva à primeira ideia que nós temos aqui. Tá? Os afixos são morfemas. Por que morfemas? Porque, como qualquer outro morfema, eles têm significado e têm o menor tamanho possível para que eles mantenham esse significado, certo? E eles alteram o sentido e a classe dos radicais. Só eles podem fazer isso. Afixo é o nome genérico que a gente tem para aquilo que a gente chama de prefixos e sufixos. E aí eu quero mostrar para vocês hoje o seguinte: os sufixos e prefixos são cobrados de formas diferentes no vestibular. Então, primeiro vamos ver o que eles são, para que eles servem, e depois a gente vai ver isso. Então, olha só, primeira coisa, os prefixos, o que vocês têm que saber é que eles modificam o radical e, na maioria dos casos, não modificam a classe da palavra. Ah, Alex, você botou ali que é na maioria dos casos. Sim, por quê? Em linguagem, é muito difícil você ter uma regra absoluta. E no caso dos prefixos, existem, obviamente, por conta do processo mais atual de evolução da língua, aqueles que, obviamente, vão subverter o papel que o prefixo tem. Só que esses casos, por serem ainda exceções à regra, eu posso garantir a vocês que nenhuma prova de vestibular pode cobrar de vocês, porque são elementos que ainda não foram estudados, tampouco tipificados dentro da estrutura da língua portuguesa. Então, o importante que vocês precisam saber é que o prefixo, ele modifica o radical, mas não modifica a classe da palavra. Como assim? Ó, por exemplo, ó, eu tenho aqui o verbo ter. Quando eu coloco o prefixo re e formo reter, eu continuo tendo verbo. Ou seja, reter não significa a mesma coisa que ter, mas ambos são verbos. O prefixo mudou, portanto, apenas o significado do radical, não mudou a sua classe. A mesma coisa aqui, olha, possível é um adjetivo. Quando eu coloco o prefixo in, ele continua sendo um adjetivo, com outro significado, mas ainda um adjetivo, certo? E aí eu botei essa observação aqui. Se vocês pensarem, o que eu tenho que saber sobre prefixo no vestibular, Alex? Normalmente, o que as bancas vão cobrar de vocês é que vocês saibam identificar o prefixo, então, o elemento que está antes do radical e serve para modificar o significado desse radical. E segundo, ele modifica o sentido, mas não modifica a classe da palavra. Normalmente, o que vão querer de vocês é apenas que vocês saibam o significado que aquele prefixo tem. Ou seja, que sentido ele tem. O re, por exemplo, significa o que na palavra reter? E isso, para quem não sabe, ninguém vai ter que decorar, obviamente, lista nenhuma de prefixos. Vocês vão saber isso pelo contexto. O contexto já é o suficiente para reproduzir isso para vocês. Beleza? O segundo elemento que nós temos é o sufixo. Tá? O sufixo, além de vir depois do radical, que é um traço que distingue do prefixo, ele modifica o radical e, na maior parte dos casos, modifica também a classe de palavras. O na maior parte dos casos aqui é pelo mesmo motivo do prefixo. A nossa língua está em constante evolução. Tá? Não é impossível e há termos, poucos termos que hoje em dia existem, que passam por processos que subvertem essa regra. Vocês não têm que saber sobre esses termos, tá bom? Então, basta saber que o sufixo também modifica o significado do radical, mas ele altera a classe da palavra. Os significados vão estar sempre ligados ao contexto em que se aplicam. Então, por exemplo, aqui, olha, mental é um adjetivo. Quando eu falo mentalmente, eu transformei em um advérbio ao colocar o mente aqui. Ó, fixar é um verbo. Fixação, eu coloquei o sufixo "são", já é um substantivo, tá? Aí, novamente, o que o vestibular vai cobrar de vocês? Normalmente é a comparação entre sufixos. Como assim comparação? Já vou demonstrar para vocês, já está logo em sequência aqui no arquivo. Só quero antes comentar com vocês o seguinte: muito cuidado com isso daqui, ó, com esse mente e com o idade, que vai aparecer depois também aqui, tá? Na língua portuguesa, mente e idade são elementos que têm dois usos diferentes. Ou eles são usados como palavras, certo? Ou eles são sufixos. Para eles serem, no entanto, uma palavra, eles não podem estar colados com nada. Então, por que eu estou falando que vocês têm que ter cuidado com isso? Porque daqui a pouco a gente vai estudar a composição por justa posição, que é quando a gente pega duas palavras e junta uma com a outra para formar uma terceira palavra.
Por exemplo, cachorro quente. Eu junto os dois, viram um terceiro elemento. E se vocês acharem que mente, por exemplo, em mentalmente, ou dade, em realidade, são palavras diferentes, vocês vão acabar achando que essas palavras são formadas por composição, por justaposição, e não são. Tá? Até falei rimando aqui, mas não são. Mente e idade, sempre que tiverem colados com outra palavra, sempre serão sufixos, nunca outros radicais. Beleza? Mas voltando aqui ao que a gente estava falando, o que eu quero dizer com comparação entre sufixos? Por exemplo, olha, observem esses daqui: sentimento, associação e pintura. O que eles têm em comum? O vestibular vai querer que vocês saibam que eles são sinônimos. E por que eles são sinônimos? Porque, pensem comigo, sentir é um verbo, sentimento é um substantivo, associar é um verbo, associação é um substantivo, pintar é um verbo, pintura é um substantivo. Então, o vestibular vai querer que vocês saibam que todos esses sufixos aqui transformam verbos em substantivos, logo, eles são substantivadores. Ou seja, saber que o significado entre eles é igual. Aqui embaixo, por exemplo, olha, realidade, real adjetivo, realidade substantivo, ou seja, o idade, o tez e o ura são sufixos que transformam adjetivos em substantivos. Reparem que eles são iguais aos de cima, aumento, são e o ura, porque eles são substantivadores. Então, os vestibulares podem cobrar esse tipo de diferença, e até uma diferença que, por exemplo, a PUC já cobrou, de você perceber que, olha, o mento e o idade, eles têm um ponto de semelhança e um ponto de diferença. Qual é a semelhança? Tanto o mento quanto a idade são substantivadores. A diferença é que o mento ele se aplica a verbos para transformar em substantivos. O idade se aplica a adjetivo para transformar em substantivo. Porém, são semelhantes no quesito de serem elementos substantivadores. Beleza? E só para terminar, eu botei aqui um outro exemplo. Olha, caloroso, secular e sapateiro. O que eles têm em comum? Calor, século e sapato são substantivos. Caloroso, secular e sapateiro são adjetivos. Então, esses daqui são sufixos que transformam substantivos em adjetivos. Então, eles são adjetivadores. Então, só para juntar essas comparações aqui, o vestibular pode querer que vocês saibam que um sufixo como tez, ele transforma adjetivo em substantivo, logo ele se assemelha a um ura, porque também também cria substantivos, porém é diferente na medida que se aplica a palavras diferentes. Ura se aplica a verbos e tez se aplica a... Aqui eu botei o tez, mas é só o ex, tá? O T não entra não. Se aplica a adjetivos. Beleza, pessoal? Acho que tudo deu para entender o que eu falei. Se não entenderam, por favor, mandem suas dúvidas para mim. Beleza? Muito obrigado e a gente continua depois com o nosso estudo. Um grande abraço a todos vocês.